Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um evento bastante dramático que decorreu em junho de 1967, envolvendo Israel e uma coalizão de países árabes. Refiro-me à Guerra dos 6 Dias. Antes do vídeo, aquele recado bem rápido. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. As novidades são diárias, por isso, se você não quer perder nenhuma das novidades, ative também o sino de notificações. Acompanhe também o meu trabalho nos meus outros canais, o Hoje na História Mundial e o Hoje na Segunda Guerra Mundial, onde encontrarão temas militares específicos sobre um dos conflitos mais brutais e sangrentos da história da humanidade. E se gostar dos vídeos, não se esqueça também de deixar a sua curtida e de o compartilhar com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Como referi neste vídeo publicado há poucos dias, desde a sua fundação que o Estado de Israel enfrenta grandes ameaças à sua existência. De fato, no próprio ano da sua fundação oficial, em 1948, uma coalizão de 7 países árabes juntaram esforços para destruir o Estado judeu. Israel venceu a guerra e conseguiu consolidar-se como nação naquela região, iniciando um período de grande atrito com seus vizinhos. E 19 anos depois, em 1967, esses atritos levaram a uma escalada sem precedentes nas tensões. Como podem reparar pelo mapa da região, além do Mar Mediterrâneo, Israel também tem uma saída para o Mar Vermelho, mas essa saída obriga a passagem pelo Estreito de Tirã, uma região estratégica localizada entre o Egito e a Arábia Saudita, nações que em 1967 eram inimigas declaradas de Israel. O presidente egípcio naquela época, Gamal Abdel Nasser, um líder populista e nacionalista que sonhava com a unificação do mundo árabe sob a sua liderança, ameaçava Israel há vários anos com o encerramento do Estreito de Tirã, algo que seria tremendamente prejudicial para a economia do país. A preparação para a guerra começou um ano antes, em 1966, quando o Egito e a Síria assinaram um pacto de defesa mútua, com a Jordânia juntando-se à aliança em maio de 1967. Com esses pactos, Israel voltava a se encontrar numa situação militar bastante delicada, cercado por nações com pactos mútuos de defesa entre si, o que na prática significava que o combate contra um deles significaria uma guerra generalizada contra todos. E em maio de 1967, as ameaças do presidente egípcio Nasser se concretizaram, com o país fechando o Estreito de Tirã aos navios israelenses. Esse movimento foi incentivado por um falso relatório entregue pelos russos, que indicava que os israelenses estavam concentrando tropas na fronteira com a Síria, algo que não era verdade. Ainda não se sabe se esse relatório russo foi premeditado ou se de fato foi uma falha dos seus serviços de informações. Além de fechar o estreito, o Egito deslocou várias divisões para a fronteira israelense ao longo da península do Sinai, com o Iraque enviando uma grande força expedicionária para a Jordânia, declarando publicamente que participaria numa eventual guerra contra Israel. A Síria seguiu o exemplo dos seus vizinhos, posicionando milhares de tropas ao longo das colinas de Golã em preparação para um ataque coordenado. No início de junho de 1967, era essa a situação de Israel, ao sul, cercado por 150 mil egípcios, e a leste e nordeste, cercado por 300 mil jordanianos, sírios e iraquianos, acompanhados por cerca de 1.000 aviões de combate e uma força estimada em mais de 2.500 blindados e 1.000 peças de artilharia. Nessa época, Israel contava com 50 mil soldados no ativo, 215 mil na reserva, 300 aviões de combate e 700 blindados. 450 mil soldados árabes, enfrentando 50 mil soldados israelenses no ativo, apoiados por 215 mil reservistas.
Como podem ver, as perspectivas para Israel em junho de 1967 eram tenebrosas, com o país encontrando-se numa situação tão má como estava em 1948, quando lutou pela sua sobrevivência. Em termos de blindados, os árabes estavam equipados com armas russas, na sua maioria blindados T-34-85 e o T-54-55. Os israelenses estavam equipados com armas norte-americanas, britânicas e francesas, com destaque para o M48 Patton, o britânico Centurion e o francês AMX-13. Em termos de aviões, os árabes operavam na sua maioria aviões soviéticos, como os caças MiG-21, MiG-19 e muitas unidades do MiG-17. Já os israelenses estavam equipados na sua maioria com caças franceses, com destaque para o Mirage 3. Diante dessa situação terrível, cercados por centenas de milhares de soldados inimigos, que aguardavam apenas uma ordem para atacar em conjunto a partir de 3 direções diferentes, Israel tinha apenas uma opção: atacar primeiro. E foi assim que no dia 5 de junho de 1967, exatamente às 7h45 da manhã, 178 caças israelenses, de um total de 200, levantaram voo e atacaram bases aéreas no interior do Egito. Os israelenses seguiram uma rota pelo mar Mediterrâneo, entrando no Egito pela retaguarda e voando a muito baixa altitude para evitar os radares, apanhando os egípcios completamente desprevenidos. De acordo com algumas fontes, quase 340 caças e bombardeiros egípcios foram destruídos ainda no solo, o que equivalia, naquela época, a praticamente toda a força aérea egípcia. No espaço de apenas 30 minutos, a força aérea israelense destruiu mais de 90% da força aérea egípcia, à custa de apenas 3 aviões abatidos e 4 danificados, mais de 90 caças MiG-21, na época um dos mais modernos e temidos do mundo, foram destruídos ainda no solo. Ao mesmo tempo em que decorria esse ataque aéreo, 35 mil soldados israelenses, apoiados por 30 mil reservistas e 500 blindados, avançaram contra os mais de 100 mil soldados e 900 blindados egípcios que estavam entrincheirados na península do Sinai e na faixa de Gaza. Os israelenses aproximaram-se da fronteira durante a noite e por isso o ataque no início do dia 5 de junho apanhou novamente os egípcios de surpresa, que de acordo com o relatório fornecido pelos russos no mês anterior, esperavam que os israelenses estivessem concentrados na fronteira com a Síria, no norte. O avanço israelense pela península do Sinai foi rápido e implacável, com colunas blindadas e motorizadas atravessando as linhas egípcias em diversos pontos, com pelotões inteiros do exército egípcio sendo cercados e rendidos em questão de minutos, com muitos soldados confusos diante da presença israelense. Durante praticamente todo o dia, os egípcios não conseguiram coordenar uma linha de defesa, com colunas israelenses avançando em praticamente todos os pontos em direção ao interior do Sinai. No final do dia, os israelenses alcançaram uma tripla linha defensiva montada às pressas pelos egípcios em Katef, que às 22 horas foi atacada por uma pesada barragem de artilharia, com mais de 6 mil projéteis tendo sido despejados na região em apenas 20 minutos, sendo até hoje considerado o maior ataque de artilharia em toda a história do exército israelense. Ao mesmo tempo, com a força aérea israelense dominando os céus, colunas egípcias de blindados e de infantaria eram atacadas na retaguarda, impedindo o reforço da linha da frente. No dia seguinte, 6 de junho, Katef foi atacada pela 38ª Divisão Blindada Israelense, ao comando do Major-General Ariel Sharon, que entre 2001 e 2006 desempenhou a função de primeiro-ministro israelense. No final do dia, a região era conquistada à custa de 14 mortos e 41 feridos do lado de Israel, contra 300 mortos e mais de 100 prisioneiros egípcios. Com a derrota em Katef e com a perda da sua força aérea, no final do dia 6 de junho, o presidente Nasser ordenou o recuo de todas as forças egípcias da península do Sinai, mas não foram dadas instruções detalhadas. Como resultado, o recuo foi desesperado e desorganizado,
com os soldados egípcios sendo perseguidos e massacrados pelos israelenses, que avançavam de forma coesa e uniforme por toda a região. De acordo com algumas fontes, no espaço de apenas 2 dias, mais de 10.000 soldados egípcios foram mortos, com outros milhares morrendo de fome, de sede e de insolação no deserto. Na noite entre os dias 7 e 8 de junho, apenas 3 dias após o início da guerra, o exército israelense alcançou o Golfo e o Canal de Suez, capturando toda a península do Sinai e cercando o que restava do exército egípcio na região. Mais ao norte, contra os exércitos jordanianos, iraquianos e sírios, a estratégia israelense foi a de se manter na defensiva. No entanto, o presidente egípcio Nasser, ao constatar a sua derrota iminente logo ao fim de 24 horas de guerra, enviou relatórios falsos aos jordanianos, nos quais indicava que os egípcios estavam vencendo a guerra. Nesse relatório, o presidente Nasser pedia também que os exércitos da Jordânia, da Síria e do Iraque avançassem pelo norte para tornar a vitória ainda mais completa. Às 10h30 da manhã do dia 5 de junho, quando praticamente toda a força aérea egípcia já estava destruída, Israel enviou um comunicado ao rei Hussein da Jordânia, pedindo que se mantivesse fora da guerra. A resposta do rei da Jordânia foi: tarde demais, os dados estão lançados. O rei jordaniano, motivado pelo relatório falso do presidente Nasser, partindo do princípio de que o exército israelense estava sendo massacrado pelos egípcios no sul, ordenou às 11h15 da manhã do dia 5 de junho o avanço das suas forças. Como resposta, Israel atacou as bases da Jordânia às 13 horas, exatamente no momento em que os aviões jordanianos estavam reabastecendo, resultando numa carnificina completa e na destruição de praticamente toda a força aérea do rei Hussein. Em terra, Israel avançou e cercou Jerusalém, resultando em uma batalha urbana tremendamente sangrenta, com as forças jordanianas entrincheiradas em praticamente todos os edifícios da cidade. Entre os dias 5 e 7 de junho, a região de Jerusalém foi palco de batalhas impiedosas, o mesmo acontecendo ao longo de toda a tríplice fronteira entre Israel, a Síria e a Jordânia. Os sírios, também motivados pelo relatório falso do presidente egípcio, juntaram-se à ofensiva, mas o seu avanço foi imediatamente interrompido pelas forças israelenses na região, com os sírios limitando-se a bombardear as cidades e aldeias israelenses próximas à fronteira. Mas nas colinas de Golã decorreram intensas batalhas em bunkers, zonas urbanas e posições fortificadas, com os israelenses armados com submetralhadoras Uzi, em vantagem em relação aos sírios, armados com grandes fuzis de assalto AK-47, mais indicados para o combate em áreas abertas. 6 dias após o início da guerra, Israel tinha conquistado toda a península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e alguns outros territórios pertencentes à Jordânia e à Síria. No total, cerca de 1.000 soldados israelenses foram mortos e 4.500 ficaram feridos. Entre os árabes, o número de mortos ronda os 15.000, com mais de 20.000 feridos e dezenas de milhares de capturados. Um vergonhoso armistício foi assinado pelos árabes no dia 10 de junho, com Israel emergindo vitorioso, deixando para trás um exército egípcio praticamente em ruínas. Os locais sagrados para os judeus em Jerusalém foram recuperados, com destaque para o Muro das Lamentações, de onde tinham sido expulsos em 1948. 9 dias após a sua estrondosa vitória, Israel ofereceu ao Egito e à Síria a devolução de todos os territórios conquistados, e em troca pediu apenas que esses países reconhecessem a existência de Israel. Mas em setembro de 1967, a resposta conjunta dos árabes foi: nenhum país árabe irá reconhecer Israel, não haverá paz e não haverá negociação. Nesse meio tempo, todo o bloco soviético cortou relações diplomáticas com Israel, com os russos iniciando imediatamente a reconstrução do exército egípcio, que tinha ficado destruído na guerra. A determinação dos Estados Árabes em não reconhecer o Estado de Israel e em não negociar com os judeus levaria a uma nova guerra poucos anos depois,
a chamada Guerra do Yom Kippur, em 1973, que recebeu esse nome pois começou com um ataque árabe de surpresa justamente durante o Yom Kippur, um dos feriados judeus mais importantes. Essa guerra, que colocou Israel contra uma coligação árabe, novamente liderada pelo Egito, à frente de forças do Iraque, da Jordânia, da Arábia Saudita, da Argélia, de Marrocos e até mesmo de Cuba, será destacada em breve aqui no canal. Com a recusa dos árabes em reconhecer a existência de Israel, a península do Sinai só foi devolvida ao Egito em 1978, após os acordos de Camp David, intermediado pelos Estados Unidos. E o exército israelense se retirou oficialmente da faixa de Gaza apenas em 2005. A Guerra dos 6 Dias mostrou, mais uma vez, que uma guerra não se decide por números, mas sim pela forma como as ações são coordenadas e executadas, com muitas das operações levadas a cabo por Israel nessa guerra sendo ainda estudadas e analisadas nas academias militares de todo o mundo. Um exemplo de como uma força militar inferior, mesmo cercada, pode alcançar a vitória com ímpeto, vigor e determinação.